Faz 75 anos, aproximadamente, que terminou a guerra, a Segunda Grande Guerra, e, surpreendentemente, nós estamos de volta a uma onda de antissemitismo em todo o mundo. Não podia haver momento melhor, se é que existe um momento melhor, para nós conversarmos com a Ruth Goldberg, presidente do IB, o Instituto Brasil-Israel, que acaba de lançar um guia contra o antissemitismo. Ruth, muito obrigado por arrumar um minuto para conversar conosco. Pois é, primeiro eu quero agradecer o convite, uma oportunidade importante para a gente compartilhar um pouco do que o IB vem fazendo e desses temas que estão hoje afligindo tanto a comunidade judaica e a sociedade como um todo, né? O Guia contra o Antissemitismo, elaborado pelo Instituto Brasil-Israel, faz parte de um projeto, já não de agora, que o IB tem de produzir e disseminar conhecimentos de qualidade, com a complexidade que se faz necessária sobre temas relacionados aos judeus e temas relacionados também ao Estado de Israel e seus conflitos, seus problemas e seus dilemas. Estava no forno a ideia da elaboração desse material, um material que foi inicialmente concebido dentro de um espaço acadêmico. Nós temos no IB um programa chamado IB no Campus, onde reunimos pessoas que têm ou produção de trabalhos científicos ou interesse em se aprofundar sobre os temas, e nestes grupos são produzidos conteúdos e elaborados materiais que ora podem ser compartilhados, ora fica como fruto de trabalho e pesquisa por próprio grupo. O tema do antissemitismo é o tema de um dos chamados IB no Campus, então um grupo de professores e acadêmicos começou a elencar alguns assuntos relacionados a esse tema, trazendo abordagens diferentes, materiais que já existiam, e nós, com esse objetivo de produzir um conteúdo mais sintético para uma comunicação para um público maior, então caminhamos para a elaboração de um material que tem um caráter educativo, ele é sintético, mas ele traz elementos que são fundamentais quando o assunto é entender e combater o antissemitismo. Nós estamos acompanhando pelas mídias sociais, nós estamos acompanhando pela grande imprensa essa, aspas, cobertura sobre a guerra de Israel contra um movimento terrorista. E eu fico pasmo com a falta de conhecimento que os jornalistas em geral e o público em geral têm sobre o que está acontecendo lá e sobre quem são os judeus, como eles se classificam, se identificam, qualificam. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão em casa assistindo, judeus e não judeus, da complexidade dessa história, a Ruth acabou de dizer que um grupo de pessoas se reuniu e tentou fazer uma peça sintética de alta qualidade que pudesse explicar o antissemitismo, explicar o antisionismo, entender quem são os judeus. Bom, são 36 páginas. Então, não é tão simples, por mais simples que a gente queira fazer, 36 páginas para tentar explicar quem nós somos, por que nós não somos melhores ou piores do que os outros. Para quem isso vai ser distribuído, Ruth? A ideia desse material é que ele seja uso múltiplo, todas as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais e poder ter uma opinião mais equilibrada sobre o que é ser judeu, o que é o antissemitismo, como o antissemitismo e o racismo, que é um assunto tão importante na sociedade brasileira, como eles dialogam. E o que você também falou, o que é antissemitismo, o que é antisionismo, em que momento esses dois fenômenos se encontram. Então, esse material ele tem esse objetivo de ser para um uso para um público diverso, múltiplo. Ele tem, sim, uma abordagem que é mais didática
E simplista. Quando eu digo simplista, não significa que não seja profundo. Ele é simplista porque, primeiro, traz um elemento que é histórico, né? Antissemitismo não é um fenômeno atual. O antissemitismo ele foi mudando de tonalidade, de perspectivas e de elementos que o mantinham vivo ao longo dos séculos, não é? Tanto que o fenômeno do antisionismo, que a gente, em alguns casos, algumas pessoas até usam como sinônimos, ele é um fenômeno muito recente, desde a criação do Estado de Israel e desde a criação do movimento sionista, né? Então, é importante a gente partir de alguns princípios. Primeiro, entender quem é o judeu, o que é judeu, né? Há muito estereótipo, há muito preconceito. E nós, no IB, gostamos muito de trabalhar com a perspectiva de que o judeu, ele é plural, né? A identidade judaica ela é constituída não só pelo aspecto religioso, nós temos elementos culturais, da tradição, históricos e outros elementos, às vezes espirituais, que compõem essa identidade judaica. Então, ser judeu é algo muito único, muito complexo e somos muito diversos. Outro estereótipo, outro preconceito que existe, não é? Os judeus não fazem parte de um bloco monolítico. Não somos todos brancos, há judeus negros. Não somos todos europeus, há judeus de diversas origens, né? A minha família, inclusive, é uma família que vem dos países árabes, são chamados os judeus Mizrahi. A gente vem da região do Oriente Médio. Temos judeus ricos, sim, temos judeus pobres, temos judeus que são bastante intelectualizados, judeus que não tiveram acesso à grande intelectualidade, mas tem algumas coisas em comum que fazem parte da cultura, não é? O apreço, a valorização da educação, né? Da leitura, dos estudos, que no princípio eram os estudos dos textos bíblicos, dos textos sagrados, já indicavam por aí uma valorização muito grande no ambiente familiar da questão cultural e educacional. Então, há de se entender, num primeiro momento, para a leitura deste material, a complexidade que compõe o que é o ser judeu. Depois disso, a compreensão dos fenômenos históricos, né? O antissemitismo ligado a questões religiosas, depois o antissemitismo ligado a questões raciais, né? A criação do fenômeno racial. E hoje em dia, talvez a gente possa dizer sim, um movimento que associa antissemitismo com antisionismo. E acho importante dizer que este é um momento muito especial para a gente falar sobre isso, justamente por causa do 7 de outubro. O IB, Instituto Brasil-Israel, é uma organização, talvez a primeira aqui no Brasil, ocupada e preocupada com os aspectos políticos, institucionais do antissemitismo e vamos dizer, da conversão, da educação das pessoas para entenderem um pouco melhor quem nós somos. Como eu disse anteriormente, a gente tenta explicar quem nós somos. Esse livrinho que o IB preparou, Guia contra o Antissemitismo, tem 36 páginas. Dá para ler, 1 hora, 2 horas, dá para ler. Mas tem tanta informação aqui dentro e o resultado, quer dizer, ou vamos dizer, a consequência de nós sermos um grupo razoavelmente complexo, tem até aqui uma paginazinha aqui logo no início que diz assim: então, o que é ser judeu? É tudo isso. O judaísmo é uma religião, um povo, uma nacionalidade, uma cultura. A maior parte das pessoas que você vê aí nas redes sociais não tem a mais vaga ideia. Então, nós somos acusados de tudo, desde genocídio contra o povo palestino, até, se vocês forem ler os protocolos dos sábios de Sião, de beber o sangue das criancinhas na Páscoa e de sermos um grande esquema internacional para dominar o mundo. Se nós dominássemos o mundo, nós não estaríamos metidos nas encrencas históricas que nós estamos. Ruth, me conta um pouco do IB, então. Fala um pouco.
Eu acho que foi boa essa introdução que você fez, porque me remeteu a uma preocupação que nós temos e a um dos objetivos. O IB ele se pretende a ser uma organização para trabalhar com a desexcepcionalização de Israel e do judeu, né? Somos um grupo que tem identidade comum por razões ou religiosas, ou históricas, ou culturais, ou de nacionalidade, né? E, portanto, toda vez que a gente excepcionaliza, por que o tratamento é desigual? Por que não existe diversidade nesse grupo de judeus? É óbvio que existe, como existe em tantos outros agrupamentos. Da mesma forma, o Estado de Israel. Nós estamos falando de um Estado constituído legitimamente, há 75 anos atrás, com uma população que tem direitos e deveres, uma democracia constituída e que tem seus desafios, tem seus problemas. Então, não há que se excepcionalizar, né? E aí eu trago muito do que a gente está vendo hoje, dessa superatenção, desse superdimensionamento a uma questão que é importante, que é preocupante, que é sobre isso o IB trabalha, mas que precisa ser colocado nas suas devidas proporções e dentro da sua perspectiva. Então, o IB trabalha com essa ideia de levarmos a todas as pessoas essa diversidade, essa complexidade e essa não mimetização, né, de um grupo chamado os judeus e de um Estado legitimamente constituído, uma democracia que sofre seus problemas e seus desafios, como todas as demais democracias no mundo, né? Se você conhecer uma democracia perfeita, me ajuda aqui a... Eu te aviso assim que aparecer. Você me avisa. Sim. Porque é dentro dessa perspectiva que a gente acha que o trabalho do IB é importante. E sempre buscando um diálogo que a gente chama internamente de um diálogo para fora, né? Nós, dentro da comunidade judaica, temos, sim, os nossos modos de convivência, né? Os nossos pontos de encontro, a nossa linguagem comum. O que nos interessa extremamente no ambiente do IB é dialogarmos com a sociedade maior, com a sociedade brasileira. É sairmos deste nosso grupo que, às vezes, a gente até pode dizer, talvez entre os judeus, há sim compreensão do conceito do que é ser judeu, do conceito de antissemitismo, há sim esse sentimento de compaixão, pertencimento e preocupação com o Estado de Israel. Por isso a gente acha que com esse grupo nós já temos um diálogo construído. O que nos preocupa aqui como instituição é um diálogo para fora, né? Eu acabei de aprender uma palavra nova, desexcepcionalização. Né? Gostei. Ruth, última pergunta rápida. Como que o telespectador faz para pedir um livrinho desses? Existe alguma maneira de... Nós precisamos comprá-lo? Como é que funciona isso? Não precisa comprar. O IB é uma organização que existe já há 6 anos, constituída com uma diretoria voluntária, temos um conselho consultivo com pessoas de excelente contribuição para as pautas não só judaicas, mas para a sociedade brasileira. Produzimos materiais que estão disponíveis nas nossas redes, trabalhamos muito com as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, e no nosso site também vocês têm acesso a tudo que o IB vem publicando e vem produzindo. Temos feito, por conta do 7 de outubro, intensificamos muito, claro, o nosso trabalho, criamos 2 novas linhas de comunicação direta com Israel, temos muitos representantes, pessoas da nossa equipe que estão e trabalham em Israel, que produzem artigos, dão entrevistas, e temos agora as entrevistas semanais com o Henrique Zimmermann, a Leila Sterenberg. Vocês podem ter acesso semanalmente, nós temos 2 entrevistas pelo menos, e trazemos as informações
real time, né, para toda a população. Então, o material é acessível, não só porque ele é fácil de ser lido, não tem um rigor, tem um rigor, claro, científico, acadêmico, mas numa linguagem simples, e ele está disponível para todas as pessoas em formato digital. Parabéns para o IB, parabéns para você que acaba de assumir no lugar do David Diesendruck.